Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, hoje, último dia para o recesso, entrando o mês de agosto, até o mês de agosto, meu amigo Felipe Mota, deputado estadual, esses 6 primeiros meses, frente a este trabalho legislativo do Estado do Ceará. Wellington Freitas, Rádio Arapuru, amigo. Wellington, eu acho que nós nunca tivemos uma oposição tão responsável e tão combatente, né? O governo, nesses 6 meses, penou aqui na casa. Eles podem ter feito algumas aprovações aí em regime de urgência, mas as discussões foram em prol dos cearenses. Aqui nós votamos contra o aumento de impostos, votamos contra a questão da renovação de um empréstimo de 900 milhões para rolar dívida, não para investimento. Isso tem que ficar bem claro para os cearenses. Nós fomos vencidos no primeiro tempo em relação aos descontos que foram dados aí para a indústria, e o governador entendeu que a oposição estava certa e retornou com a legislação para cá e extinguiu aquela legislação naquele instante, que é quem exatamente assegura os empregos no interior do estado na questão dos incentivos fiscais para a indústria. E nós tivemos outras matérias importantes que nós fomos a favor. Nós fomos a favor do mutirão de cirurgias, que o governo implementou, está tentando implementar, lentamente, mas está tentando implementar. Nós fomos a favor do programa Ceará Sem Fome, apesar de que eu acho que está em ajuste o programa. Creio que nesse próximo semestre ele já deve estar funcionando, mas nós denunciamos aqui em defesa dos pequenos comerciantes do interior do estado que precisam se cadastrar na NutriCash. A NutriCash estava cobrando 9,5% de um empresário para poder se cadastrar, ou seja, num lucro de R$ 100, ele perderia R$ 9,50 para uma empresa que não fornece serviço ao estado do Ceará, que ele recebe pelo que está fazendo, e o povo é quem fica cada vez mais pobre. Mas a minha voz aqui na Assembleia Legislativa foi a voz em defesa da sociedade cearense, dos mais simples, do homem do campo. O deputado Felipe Mota aprovou um projeto, olha só, um deputado de oposição aprovou um projeto sobre os consórcios agropecuários. Lembrando aí do fortalecimento da carnicicultura, do camarão aí de Morada Nova, lembrando aí da caprinocultura, lembrando do agro, né, na questão do tabuleiro de Russas, para que nós possamos ver essa questão desses peritos. Então, dentro dos consórcios agropecuários, pensando em tudo isso. Agora, dizer que o governo está bem, ele ainda não se encontrou. O governo tem uma base de 35 deputados, mas ele não se encontrou. Ele ainda não conseguiu dar aquele start necessário. Eu tenho certeza que nenhum prefeito está satisfeito nesse instante com o governo, porque os seus MAPs, porque os seus PCFs não estão saindo. E se estão saindo, é um valor muito pequeno que não atende, que não tem como complementar uma obra do governo do estado. Então eu acho que nós temos que ter humildade, sensibilidade, procurar ajudar o governo nas matérias que nós possamos definir o que é bem e o que é bom para o povo, e nós vamos fazer isso com muita tranquilidade. Esse debate da escola hoje. Esse debate da escola, você tem que entender o seguinte: se você tem uma escola que já ensina uma área que é a área cívico-militar, por que destruir o que está caminhando bem? Esse projeto ele vem do Ministério da Educação e está rolando para os estados através da Assembleia, é isso? Inclusive, estados que são do PT. Eu dou um grande exemplo, o estado da Bahia, com o governador Jerônimo. Ele foi contra o término desse projeto. Por quê? Porque os números apresentados pelo secretário de Educação dele, com certeza, demonstraram que ele estava correto em manter. Então nós temos que ter humildade para dizer o seguinte: não é porque o projeto veio do governo Bolsonaro que no governo Lula tem que ter um estranhamento. Nós temos que acabar com isso. Política de Estado é exatamente ver se nós vamos aumentar o número da questão do saneamento básico, o número de crianças que não vão participar da evasão escolar, a melhoria da merenda escolar, do transporte. Então nós temos que pensar em aumentar essa condição e não dividir como eles estão fazendo hoje. Essa questão da escola civil-militar não já vem bem antes de outros governos do Brasil? E por que só fomentar esse projeto, esse trabalho agora? Na década de 90, eu ainda estudei educação moral e cívica, né? Que nós tínhamos uma matéria dentro da escola. Depois isso foi extinto. Mas você defender a sua bandeira, cantar o seu hino, conhecer a sua história, conhecer como é a história da bandeira, isso é normal. Você ser civilizado, como a gente diz, não é ser só educado, não. É você ter de pensar no outro brasileiro que está lá no outro país, precisando da gente, precisando da nossa ajuda. Nós temos que ser fraternos. A fraternidade é quem consegue unir tudo isso, tanto sendo de esquerda como de direita, como de centro.
como esse deputado que aqui fala. União Brasil, os preparativos para as 24 em relação às eleições da capital e da área metropolitana, cidades principais aqui do nosso estado de Ceará. Nós vamos ter, se Deus quiser, o prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner, que é disparado o melhor na capital, inclusive nas pesquisas. É o primeiro que está aí, o nosso pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Vamos ter candidato em Maracanaú, vamos ter candidato em Caucaia, em São Gonçalo do Amarante, em Pacatuba. Ou seja, União Brasil se prepara. A União Brasil se prepara para nós fazermos aí em torno de 15 a 20 prefeituras. Isso é um trabalho levando em consideração que nós temos prefeituras de grande porte, mas nós estamos preparando aí para 15, 20 prefeituras, União Brasil vai disputar no estado do Ceará. Deixamos só suas considerações, algo mais. Eu gosto só de agradecer, semestre, a sua atenção, de nós podermos levar essa mensagem ao povo cearense e ao Vale do Jaguaribe. Muito obrigado.